E Aê, agora sim. é esse Xing Ling da vida aí, rapaz. A gente compra um Agora eu telefone que tô às te esse não vendo. funciona. Xing Ling tá vendo até com coronavírus agora, né? Tá ficando Nem mais brinca. diário agora. Tá osso. Maniel, em primeiro lugar, um prazer. Muito obrigado por você aceitar estar aqui comigo nessa. Para alguns, loucura, para outros, uma prestação de serviço. E alguns acham que eu devia falar só com os cabeças de cada estado. E assim, até falei com alguns, com o Shampoo lá de Alagoas e tal, com uma galera, com o Boca lá de Brasília, que eu quero conversar com os guerreiros, sabe? Eu quero conversar com a galera que faz o basquete, que muitas vezes não tem condição de sair do seu estado para disputar um campeonato. Eu não quero falar, por exemplo, ele até entrou aí mais cedo, não adianta eu falar com o Daniel Russo no Ceará. Ele é técnico de NBB, ele já tem uma carreira pavimentada. Eu quero falar com o Ramon, eu quero falar com a garotada que eu vejo aí em clínica ali, sem ninguém perceber, sem ninguém conhecer, sem ninguém ver. E assim, e por incrível que pareça, assim, não sei, tem um lado bom e tem um lado meio complicado, que o único nome que me foi indicado do Acre foi você. Isso é Poxa vida. um lado bom, né? Que é uma unanimidade. E o outro é que ninguém foi capaz de me dar um outro nome. E isso me entristeceu um pouco, mas ao mesmo tempo me deu a curiosidade por a gente não se conhecer, de saber quem é essa unanimidade no Acre. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse para mim, principalmente a gente não se conhece, muito prazer te conhecer. Assim, quem é o Maniel, nem como que ele começou no basquete, se interessou, o que que atraiu, quem. E vamos começar a nossa viagem aí pelo Acre. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde, né? Pra gente que é quase bom dia devido à diferença de fuso. Quem é o Manielden? O Manielden é um cara apaixonado pelo basquete, um cara que gosta muito de basquete. Tá nessa labuta há 27 anos. Cresci, a minha adolescência foi em São Paulo, em Batatais. Eu tinha um primo que jogava basquete, todo dia ele ia para a quadra de basquete, para a Universidade Claretianas lá, e toda vez ele me levava para a quadra. E eu fui praticando aquilo. Nunca fui bom em futebol, né? E ficava de lado e acabei gostando do basquete, né? Quando voltei de lá para cá, eu, eu era um dos poucos que praticava basquete, pelo menos eu achava isso, né? E fui dando continuidade. Comecei trabalhar com educação cedo, com 18 anos eu já estava trabalhando. O meu pai era diretor de uma escola e na escola que ele trabalhava ele incentivava o desporto escolar, onde cada modalidade tinha o seu professor específico. Tinha um professor de vôlei, de futebol, de handebol e faltava de basquete. E já que ele tinha um filho que praticava basquete, ele me convidou para trabalhar lá. Chegando lá, a gente trabalhou, na época, o Acre estava sem os jogos escolares durante alguns anos já. Aí fizeram em 96, fizeram os Jogos da Primavera. Foi um evento, depois de muitos anos, acho que 10 anos sem jogos escolares, fizeram os Jogos da Primavera e eu entrei com basquete. Dali a gente conseguiu sagrar-se campeão numa categoria sub-15 feminino, onde minha equipe era 14 e eu joguei com outras equipes do interior e aí a gente começou a pegar gosto. Eu já jogava, nunca fui um atleta, eu sempre era a 13ª opção de banco. E a gente, como já trabalhava com isso, a gente acabou se apoiando, né? Formei na Universidade Federal do Acre, na UFAC. No, Diante disso, a gente foi desenvolvendo o esporte, né, no interior. Morei muitos anos em Senador Guilmar. Usei trabalhei com os meninos lá. Usei o espaço que a gente tinha lá para poder a gente montar umas escolinhas. O Francisco Castro, hoje presidente do CREF, nos apoiou. Na época ele era responsável do ginásio. Ele nos apoiou. E Senador Guilmar, enquanto a gente esteve por lá, os meninos sempre se dedicaram muito. Nós conseguimos manter uma hegemonia nas categorias de base. E basicamente, pelo fato de eu trabalhar em escola, eu só trabalho com categoria de base. Mesmo os campeonatos adultos, as competições adultas, a gente entrava com as equipes inferiores para poder. Porque o nosso objetivo aqui no estado é jogos escolares, né? Era jogos escolares.
O senhor Darcy, do clube de Bangu, que era um clube de futebol, até nos apoiou lá. Mas por divergências com ele e o presidente da federação, ele acabou se afastando do incentivo, né? Federação esta que você me perguntou agora há pouco, por que só o Manielden? Por falta de incentivo. Não só da federação, mas do governo, por toda aquela dificuldade. Nós fazemos o basquete porque a gente gosta. Muitas vezes nós metemos a mão no bolso para tirar dinheiro e recursos para poder fazer basquete. Só que o nosso amor, infelizmente, não paga a nossa conta de luz. O reconhecimento dos nossos atletas, a nossa dedicação, infelizmente, não coloca combustível no nosso carro, não compra uma bola, né? Portanto, muitos que trabalharam foram se afastando. Às vezes por esse incentivo, a falta de incentivo, né, financeira, às vezes por divergência mesmo com os dirigentes das entidades que deveriam apoiar. Então o Maniello acabou tendo um trabalho ali de formiguinha, como ele trabalhava com cadeira de brasa, trabalhava com escolinha. Por muitos e muitos e muitos anos eu venho dizendo que eu vou parar com basquete, que eu não aguento mais, que eu estou cheio. Mas todo campeonato... Parar. Que bom, né? Pois é, toda competição eu estava lá. Sempre tinha um aluno, sempre tinha alguém importante para mim que eu pensava, poxa, eu não vou deixar esse menino na mão. Aí quando eu tinha decidido, não, eu vou parar mesmo com basquete, não quero fazer mais basquete. Aí apareceram os meus filhos, foram jogar basquete. Primeiro o meu mais velho, depois a minha menina, aí agora o mais novo. Aí a gente foi levando. E eu estou nessa labuta há 27 anos. Nós temos outros professores aqui, nós temos grandes professores aqui. Nós temos o Jairo, nós temos o Maicon, são pessoas que estão trabalhando. O professor Maicon tem um trabalho excelente no Colégio Acreano, né? O professor Jairo é um excelente profissional, participou de Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas com categoria de base mesmo, temos nós aqui. Então, assim, parabéns, assim, em primeiro lugar pela sua história, assim, eu acho que a maioria dos técnicos tem uma história muito parecida, assim, nesse sentido de não ter sido um excelente jogador e ter se apaixonado pelo jogo muito cedo e ter mais essa visão do banco do que a visão de dentro da quadra como jogador mesmo. E, assim, tem muitas coisas que influenciam, né? Em como que o basquete é visto, praticado, incentivado na região, assim. Então, o Acre é o estado mais ocidente do Brasil, né? O mais oeste Isso. do Brasil é o Acre. Uhum. Foi reconhecido como estado em 1962. Antes era território e já foi até... E já foi até uma república própria, né? Já foi até um país. Pois é. E assim, e as fronteiras, Bolívia e Peru, que não tem um basquete tão desenvolvido. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o Kelson, que eles lá têm influência da Venezuela, que para o basquete é um país que tem um basquete forte, chega a disputa mundiais, Olimpíadas e tal. Então, são influências importantes. E aí você me fala que vem de Batatais, no interior de São Paulo, que São Paulo é o centro mais desenvolvido, o estado mais desenvolvido de basquetebol do país. E aí você vai para aí e com tudo isso, com essa paixão que você pegou ou aprendeu em São Paulo, você consegue disseminar isso aí no seu estado. E aí você falou que o foco no Acre era os jogos escolares. Por que não é mais? Qual é o foco agora? O que aconteceu? Conta para mim. Então, o nosso estado ele é um estado, vamos dizer assim, novo em relação aos demais da federação. Salvo o Tocantins, que é o mais recente, é o mais novo, nosso amigo Adriano lá de Tocantins, vai falar melhor sobre isso, né? O nosso estado é um estado novo, nossa federação é uma federação nova. E a gente tem um grande problema que se chama a localização geográfica do Brasil, como você falou, mais ao oeste, e a cidade mais próxima, fora Rio Branco, do grande centro, é a de Porto Velho, que são 600 quilômetros de Rio Branco. Numa estrada que a gente depende de uma balsa, que se o rio estiver seco, a balsa trava para passar, se estiver cheio demais também é complicado.
Então tem toda uma situação geográfica muito difícil. Os jogos escolares eram o que premiava as equipes para podermos participar de competições de outro nível. Nós tínhamos os jogos escolares aqui por muito tempo com poucas equipes, entre 8, 9, 10, no máximo 12. No último ano, ano passado, onde o presidente da federação ele veio trabalhar, ele trabalhou como dirigente, né, da Secretaria de Esportes, ele conseguiu desenvolver uma boa... Foi bom, porque ele colocou 11 equipes na capital e 21, ou salvo engano, 21 no estado todo. Foi a maior competição de basquete na categoria 17, né? Sendo que não há trabalho nisso. Foram 21 equipes, mas existem qualidades, a qualidade técnica é contestável. Não é trabalho, que você diz é o quê? Eu também falei que eu nunca trabalhei com cadeirante, mas eu fui técnico de cadeirante, porque eu ia para o jogo dirigir, porque precisava de alguém ter CREF. Mas eu não ia nos treinos, eu não me considerava técnico, porque eu não trabalhava todo dia, ou nos treinos, não estava presente aos treinos. E é isso que você diz? Não tem treino, não tem desenvolvimento, eles só se juntam e vão jogar, é isso? Boa parte das equipes, sim. Boa parte das equipes, sim. Os chamados peladeiros, tem os jogos escolares, a gente tem idade, então vamos participar. E entraram nesse. Só que a qualidade de algumas equipes era contestável. Eu vanglorio alguns professores que lá estavam, porque... Fala aí para mim. Rapaz, é difícil. Tem uma professora de uma escola, o Pedro Martinello. Lugar, então, o nome da escola, a escola Pedro, da professora. Tem a professora que eu não recordo o nome dela, ela é da escola Pedro Martinello. É uma escola de um bairro periférico, é uma escola assim aqui no Acre nós temos problemas muito grandes com facção, e é uma escola cravada no meio da facção. E ela levou a equipe dele, que fez ótimos jogos, né? Tendo qualidade de um ou outro menino, e fizeram bons jogos. Fizeram jogos bons de se ver. Aqueles jogos a 1, 2 pontos no último minuto, com belas jogadas, mas coisas meio esporádicas, né? Então, aquela professora lá, para mim, foi uma guerreira, mais do que eu. Porque ela não era do meio do basquete, ela reuniu os meninos e levou. E dentro das limitações dela, ela fez um ótimo trabalho, né? Eu posso citar, por exemplo, o professor lá de Tarauacá, que é um município a 350 quilômetros daqui de Rio Branco, o professor Ivonaldo. O Tarauacá hoje é um dos grandes centros do basquete acreano. Assim como o Chapuri. Com quilômetros e naquele esquema que você falou, né? Com estrada ruim, tendo que pegar balsa. Não, daqui para Tarauacá não tem balsa, mas a estrada é horrível. Tem um trecho entre Feijó e Tarauacá que... de 7 a 8 horas. Ele faz entre 7 e 8 horas esses 350 quilômetros. A estrada é muito esburacada, o terreno não ajuda, né? E o professor Ivanaldo faz esse serviço muito, muito bom lá em Tarauacá. Tarauacá é um centro de esporte, assim como Chapuri é. Chapuri com o professor Sandro e o professor Marcílio. É isso? Terra de Chico Mendes. É um município pequeno, eu acredito que não tenha 50 mil habitantes, mas é uma grande força. Tem grandes valores. Os meninos lá são altos, são rápidos, tem uma qualidade técnica invejável. Até muitas vezes melhor do que a da capital. Falta o trabalho coletivo, falta o trabalho de técnico. O professor Sandro ajuda muito lá, mas o Sandro, assim como nós, é um guerreiro. A função dele não é ser professor e ainda assim ele incentiva, ele motiva os meninos a brincarem basquete lá. São esses guerreiros que fazem o basquete do Brasil ser forte, mesmo diante de tanta dificuldade. Muito legal. E assim, me fala mais sobre, assim, você falou de uma cidade do interior. Tem bastante basquete no interior? É mais restrito à capital? Como é que é isso aí? Não. O nosso interior ele já foi bastante forte. Nós já estivemos em Plácido de Castro, que no feminino era referência. Plácido de Castro, ele no feminino, na época da professora Balbina, do professor Rony, ele era referência. Chegou a ser pentacampeão seguido na categoria no adulto, né?
sempre disputou os jogos escolares muito bem. É um município pequeno, em torno de 20 mil, 25 mil habitantes, né? Temos o senador Guiomar, que de 2000 a 2004, na categoria de base, ganhava tudo. Brasilé, que fica fronteira com a Bolívia. Você falou que Venezuela é o ponte para Roraima. Nós temos aqui a Bolívia, com o professor Eduim lá, e nosso intercâmbio sempre é com eles, né? E Brasileia faz fronteira com eles. Então, quando o hoje major, coronel Marcos Velasco morava lá, ele incentivava o basquete lá. Nós tínhamos basquete lá. Lá em Cruzeiro do Sul, que é onde fica o Rio do Moa, que é o extremo oeste do Brasil, temos o professor Valmar, que eu trabalho com basquete lá há muito tempo. Cruzeiro do Sul, eu acho que é a cidade, depois de Rio Branco, que mais tem equipes de basquete. Tem, últimos Jogos Escolares deu 10 equipes. Aqui em Rio Branco deram 11, lá deram 10 equipes nos Jogos Escolares. Né? Tem meninos muito bons lá. Com meninos que talvez se não tivesse sido no Acre, se tivesse uma condição geográfica melhor, até pleiteasse um profissionalismo no futuro. Nós temos valores, só que a condição geográfica não ajuda. Né? Como eu te falei, saiu do Acre, que é da minha idade, jogou contra mim muito tempo, é o Fred Santos, que hoje trabalha no Flamengo sim, como ele jogou treinador muito de tempo no Flamengo, né? sim. Jogou no Botafogo, no Flamengo, é cria do Canto do Rio, depois jogou no Fluminense, categoria de base, depois foi pro Mas ele saiu cedo, né? Botafogo, saiu, eu não sei, eu conheci ele com 15 anos, 14, já jogando no Canto do Rio, um clube de Pois é. Niterói, uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Hoje em dia, Marcelo, é que a gente começa o basquete aqui no Acre com crianças. Eu tenho uma escolinha, eu criei uma escolinha, é um assunto para depois. Nós criamos uma escolinha e eu tenho crianças de 5, 6 anos praticando. Mas devido aos jogos escolares, as crianças começam a praticar basquete aqui no nosso estado com 14, 15 anos, o que já é uma idade avançada para pleitear alguma coisa. Começa com 14, 15 anos, e quando chega aos 17 e fecha os jogos escolares, não tem mais competições para a maioria delas. E no adulto eles já não vincam. Por quê? Porque o pessoal que já começa a fazer uma faculdade, as prioridades mudam. Eu falo muito para os Claro. meus alunos. Eu falo muito para os meus alunos, joguem o máximo que vocês puderem até os 17. Porque depois vai vir faculdade, vai vir trabalho, alguns casam. E o basquete, se você não tiver bem enraizado, já se desvia. O Fred foi um desses, ele saiu do nosso estado cedo. Eu tive um aluno lá no Senado Guiomar, chamado Benedito Erden, que ele chegou a fazer um teste no COC, na época que o COC era a potência. Né? O Fred jogou no Coque também, então. Pois é. Legal. Aí o Benedito Erden, ele chegou a fazer um teste no COC. Ele foi convidado, ele não passou no teste, mas o D'Artagnan, que é de São José do Rio Preto, se eu não me engano, ele tinha uma equipe lá, ele me ligou, ele disse que tinha alojamento, tinha uma ajuda de custo de R$ 500 e daria passagem para o rapaz ir jogar lá em São José do Rio Preto, ou em Inter de Limeira, um dos dois. Eu conversei com o pai dele e o pai dele na época disse, não, se meu filho não vai para uma grande equipe, não vai para canto nenhum. Acabou não indo. Hoje em dia ele é agente penitenciário aqui no Acre. Mas, assim como ele, nós temos grandes valores. O professor Jairo, por exemplo, que eu citei anteriormente, ele é um ótimo armador. Baixinho, mas um ótimo armador. Se ele tivesse nascido em outro estado, talvez tivesse sido diferente. Então, nós temos grandes valores. O Marcel, que hoje em dia é fisioterapeuta aqui, ele chegou a jogar no interior de São Paulo pelas faculdades, né? Pela faculdade que ele fez. É um expoente do nosso esporte aqui, é um exemplo a ser seguido como pessoa e como atleta. Mas faltou isso, são pessoas que têm qualidade, mas devido à localização geográfica do Acre e à falta de competições, às vezes não permitem que a gente tenha grandes Aí expoentes. é que eu queria entrar. Você falou muito de basquete escolar, isso para mim é muito bom. É um, é um caminho, né? Eu acho que assim, o modelo americano, para o clube, a criança tem que ir, alguém tem que levar. Na escola, todas têm que estar, pelo menos é o que a lei diz, né? Na escola, todas têm que estar. Então, o esporte escolar é um caminho muito mais fácil de massificar
do que o modelo de clube que é, pelo menos nos grandes centros, é o mais comum. O basquete de federação aí, categoria de base, por exemplo, incentivo a mini basquete, algum torneio para antes de 12 anos ou a partir de 12 anos, sem ser escolar, federativo, clube, existe, tem, é forte? Vamos lá. Nós não temos clubes aqui. Eu costumo dizer, antigamente existia um comercial de televisão que dizia Tostines vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? E eu pergunto para os meus colegas da imprensa, o Paulo Henrique Nascimento, por exemplo, o futebol vende mais porque só é visto futebol ou só é visto futebol porque ele vende mais? Não tem nosso espaço. Então os clubes daqui, eles não investem, eles só investem em futebol e é muitas vezes com a ajuda do governo. Mudou o governo do último ano, na última eleição mudou o governo, e esses recursos foram limitados para esses clubes de futebol. Eu não sei, eu não posso afirmar alguma coisa porque eu não tenho esse conhecimento, mas vamos falar do basquete. E aí é que eu venho a minha Sim. pergunta. E o adulto? Porque sem o adulto, assim, o adulto é um espelho, na minha opinião, ele é importante para incentivar a prática. Quando talvez um garoto do Acre só veja a NBB, pô, o cara tá 6 mil quilômetros de mim, 5 mil quilômetros de mim. Como é que eu vou jogar nesse lugar? Fica um abismo muito grande. Quando não tem um adulto no seu estado, ele não tem espelho. Pô, eu quero ser igual aquele cara ali, eu quero treinar para isso, entendeu? Como é que é o adulto aí? Então, aí eu vou fazer uma ligação com a pergunta anterior que você fez, né? Sim. Os jogos escolares, por que a gente trabalha aqui? Alguns professores a gente trabalha com os jogos escolares e os jogos escolares, eu, o professor Maicon, o professor Júlio Danzecourt, que foi meu professor e trabalha, está na ativa até hoje, né? São pessoas que quando a gente chega para os jogos escolares, nós participamos do adulto. Só que o adulto, ao contrário dos jogos escolares, os jogos escolares, teoricamente, era para ser esporte participativo, esporte lúdico. E, no entanto, não é, passa a ser de competição, né? O adulto aqui, na hora que os meninos entram no adulto, nós temos competições adultas. Os melhores atletas dos jogos escolares, normalmente eles seguem naturalmente aquele caminho e vão para o adulto. Mas eles têm que começar nos jogos escolares. Eles começam por lá. Nossa última competição, nós tivemos 8 equipes no adulto. 8 equipes no adulto. E a Park Fitness, que é comandado pelo professor Samir, com o Dão, Marcel, e com o Bairro e companhia, eles passaram 11 anos sendo campeões seguidos aqui. Por quê? Porque foi esse pessoal que lá na década de 90 existia a Copa Norte e eles faziam esse intercâmbio. Jogaram muito em Rondônia, jogaram muito em Roraima, Amazonas, eles sempre viajaram. É um pessoal de uma condição financeira um pouco melhor. A Copa e eles Norte, para a galera que não sabe, era um campeonato dentro da região que classificava o campeão para a final da Copa Brasil, da Supercopa Brasil, não era isso? Exatamente, exatamente. E normalmente aí no norte dava Amapá e Pará, saíam na faca para levar uma equipe. Não era Pará é normal, potência assim? no norte, né? Pará sempre foi potência no norte, né? Sim, e Então, Amapá sempre teve uns times de adulto assim. Roraima também tinha um bom time. Roraima. Teve uma fase de Roraima, Roraima também teve uma equipe muito boa, principalmente nas categorias de base, né? Então, tinha Copa Norte e Supercopa Brasil de base também? não tinha essas competições, mas eles iam para os jogos escolares e depois que os meninos estouravam nos escolares, eles iam para o adulto. E tinham essa sequência, né? Os nossos adultos aqui, os nossos meninos aqui, os melhores das categorias de base, eles migram naturalmente para o adulto. Normalmente eles vão para o adulto. É o caminho natural, que bom. Pois é. Então, só que a grande maioria se perde pelo caminho. Como eu te falei, é faculdade, é trabalho, é casamento, entre outras coisas. Não vira profissional e vira um hobby, né? Um prazer, uma alegria. Aqui nós... Treinam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, trabalham durante a semana normal, não são profissionais do basquete, mas de certa forma incentivam o garoto da escola que quer ver um campeonato adulto, ou não? Sim, sim, sim. Como eu te falei, como eu citei o nome do Marcel Mourão, ele é o expoente aqui pra gente. Ele, o Dão, o Byron,
São pessoas que incentivam, que os meninos se espelham neles. Eu lembro que no último campeonato dos Jogos Escolares, o professor Sami, que é um dos ícones do basquete adulto aqui, ele estava como técnico de uma das equipes. Aí um dos meus meninos disse, rapaz, aquele é o técnico da equipe do CEAN? Sim, porque ele conhecia o cara jogando e se identificou. Isso é um espelho para os meninos. É isso, é isso. Para mim, essa é a importância do adulto, não importa o nível. A criança querer ser aquilo ali. E aí ela vai se dedicar, vai treinar, vai se comprometer com o jogo. E aí pode ser alguma coisa. Fala da sua escolinha, Manielden. Escolinha Tio De basquete, Manielden. tio Mani. Tio Mani. Conta aí, por que Tio Mani, desculpa. Por que você teve essa ideia? O que te motivou? O que te dá de alegria? Tá, vamos lá. Quando o atual presidente da federação entrou na federação, nós nunca tivemos uma escolinha com o nosso tempo que estamos em atividade, né? Nós já tivemos a professora Terezinha, Tequinha, junto com o professor Regis, eles já tiveram uma escolinha, mas era voltado para os alunos dele que estudavam no ângulo, né? Nunca foi aberta à comunidade. Nós tivemos o professor José Teixeira, um excelente profissional, só que ele era militar também, e devido a ele ser militar, os horários dele, até onde eu sei, não batiam às vezes com os horários, né? E o espaço, ele também não tinha espaço. Ele trabalhava no SESI, e o SESI na época mudou de direção, e os espaços ficou reduzido para ele. Depois o professor Jairo tentou um ano no SESC, só que, não sei porquê, não fluiu. E eu sempre falava para o presidente da federação, presidente, para a gente ter base, para a gente ter basquete, nós precisamos ter escolinhas. Resposta dele para mim, não é a função da federação fazer a escolinha. A função de fazer a escolinha são dos clubes. Os clubes que tem que fazer. Aí eu perguntava para ele, que clubes, presidente? Que clubes? Porque os clubes aqui não fazem nada. Tem a ABB aqui, que tem uma escolinha de vôlei, de handebol e futebol, mas não tem nem estrutura de basquete. E fora a ABB, tem as escolinhas particulares de futebol. Nunca teve uma de basquete. Assim como tem a nossa aqui. Quando foi em 2016, eu trabalho numa escola, eu falei com o presidente da federação, e a escolinha de fato, de direito, ela é da federação, era da federação. A federação fez um acordo com a escola onde eu trabalho, onde ela fez um acordo. A gente usava o espaço e a gente dava manutenção desse espaço, que as quadras são largadas às vezes, tanto os atributos das escolas que às vezes elas são largadas. Às vezes não tem uma tabela, às vezes não tem um aro, é uma pintura de uma quadra que não está boa, a iluminação, etc. Então nós fizemos esse acordo. Este ano, a ABMAC, que é a Associação de Basquete Master do Acre, abraçou o nosso projeto. Ela fez essa ponte entre a escola e a escolinha. Então lá em 2016, nós resolvemos começar a nossa escolinha. Fevereiro de 2016. Tínhamos 7 alunos. Aí os meninos, nossos guerreiros, o número foi aumentando, a gente cobra uma taxa de manutenção, porque a gente dá a manutenção da quadra, a gente compra o próprio material, o nosso material da escolinha é cedido para a escola, né? Peguei muitas informações e ajuda do nosso saudoso Pedrão de Porto Velho, o finado Pedrão. Ele me ajudou muito, muito. O próprio Zé Neto, eu peguei muito material com o Zé Neto quando eu estive com ele no Rio, né? O Daniel Russo era um cara também que sempre nos deu respaldo, né? Então a gente foi incentivando. A nossa função da escolinha não é formar atletas, a nossa função é usar o basquete para formar o cidadão. Só que naturalmente os meninos que vão treinando, os melhores vão querendo participar de competições. Hoje em dia, esse ano eu pretendo, depois que toda essa pandemia, o que está acontecendo passar, nós pretendemos realizar, sim, competições de base. Nós. Só que a gente tem um empecilho que alguns dirigentes daqui de Rio Branco, que quando não são ideias dele, ele gosta de reclamar, de dizer que não pode, dizer que eu estou sendo antiético, e não é por aí. Só que ele não oferece a competição. Aí porque ele não faz, você não pode fazer.
Mais ou menos por aí, porque é o tipo de pessoa que se a gente estiver trabalhando junto, eu sou o melhor cara do mundo. Se eu não estiver trabalhando junto, Não então serve. aí a gente montou a escolinha e estamos desenvolvendo. Hoje em dia nós temos 62 crianças participando ativamente e nesses últimos 4 anos já passaram mais de 120. Parabéns. Isso é muito importante. E mesmo que quem não faz reclame que você faz, continue fazendo, por favor, por todos nós que amamos o basquete. Aproveitar esse momento aí, eu queria que você falasse assim, quem são as pessoas que você tira. Já falou de muitos nomes, isso é muito legal. Quem são as pessoas que você tira o chapéu para o basquete de Acreano? Fala para mim. Rapaz, aqui no nosso Acre nós temos bastantes guerreiros. Nós temos o professor Pedrosa, o finado professor Pedrosa, pai do Cássio, que ele fez um excelente trabalho. Se nós tivemos grandes valores na década de 90, foi graças a ele. Nós temos o professor Antônio. Hoje ele é professor, ele é de formação, ele é professor de história, mas é um grande, profundo conhecedor de basquetebol. Está afastado do basquetebol, mas ainda assim, sempre que pode, nos ajuda, né? Aqui em Rio Branco, como eu já te citei, o professor Jairo, que faz um grande trabalho, o professor Michael, lá do Colégio Acreano, está fazendo um excelente trabalho. Muito em breve a gente vai ouvir tudo isso. A professora Diana, que até onde eu sei ela não é da área, mas ela faz um trabalho excelente com as meninas. As próprias meninas, a Ingrid, a Vanessa, a Adrica, são pessoas que mantêm o basquete feminino funcionando, né? São pessoas que merecem isso. O professor Sandro de Chapuri, o professor Marcílio, o Flávio lá em Plástico, está meio afastado, mas ajuda. Do interior, eu posso te citar o professor o Valmar lá de Cruzeiro do Sul, o professor, o diretor lá da escola Djalma Batista de Tarauacá, é o que incentiva bastante, né? São pessoas que fazem basquete. Lá na escolinha eu tenho alguns alunos meus que estão fazendo educação física. Minha filha se formou em educação física, eu arrastei ela para a escolinha, vai trabalhar comigo. Para um dia eu for parar, cara. E na hora que eu parar, ela que vai dar continuidade. Na beira de quadra, por exemplo, eu não treino, eu não vou mais para a beira de quadra. Eu trabalho só com a escolinha. Os nossos times da escolinha, quem vai para a beira de quadra é minha filha, formada em educação física, e o meu genro que está se formando. Eles trabalham comigo lá. Eu tenho 2 alunos que eram da escolinha, começaram comigo na escolinha, estão fazendo educação física, eu estou arrastando para trabalhar comigo lá, para dar aquela vivência, de repente, que eu não tive, para eles darem continuidade. Então nós temos grandes nomes, temos boas influências aqui. Então, você falou sobre o Daniel Russo te ajudar com material, falou de uma vez que você foi a São Paulo, não é isso? Numa clínica, foi isso que você falou? Não, eu passei em 2008, eu tive 15 dias com o Zé Neto e com o Zé Neto, Guidete, isso com o aí. César Guidete. Aí eu passei Então, esse tempo me lá. fala mais. Você é formado em educação física e me Sou fala aí, formado em onde é que educação. você aprende basquete? Quais foram as capacitações que você fez? Se você sente a falta de ter alguma coisa aí mais perto de você, porque eu sei que é dinheiro, ter que gastar a passagem, ter que gastar a hospedagem. Eu já fui em muita clínica longe de casa. Aliás, hoje eu moro na Argentina justamente para ter uma capacitação que eu não ia conseguir ter no Brasil, que é a Escola Nacional de Treinadores, que eu estou fazendo aqui. Então, me fala mais sobre isso, sobre as capacitações que você fez, sobre o que talvez todos esses outros técnicos que você tira o chapéu, que não consigam ter por dificuldade de ter como se locomover até lá, ou de ficar 5, 3 dias fora do trabalho, ou de ter que pagar um hotel, uma alimentação num grande centro que é bem mais caro. Fala aí do que você teve oportunidade, de como foram essas dificuldades. Fala aí, por favor. Aquele mesmo cidadão que eu te falei que é o que me critica quando eu vou fazer as coisas, foi o cara que me deu muitas oportunidades. O que ele faz de bom, eu bato palma. O que ele não faz, eu critico. Então, ele me deu essas oportunidades. Em 2008 foi ele que me colocou junto com o César Guidetti, com o Zé Neto e com o próprio Shampoo. Eu passei 15 dias na escola do Exército lá com eles, fazendo treinamento da seleção sub-15 que ia para o Sul-Americano no Chile. Depois disso, eu tive no curso do Confef, no começo do ano, sempre tem, né? Em Foz do Iguaçu, eu fiz um curso de escolinha com a Suzete. A Cristal já veio aqui em Rio Branco, a gente já fez esse acompanhamento. Algumas Está no clínicas já vieram. 3x3. Isso. Algumas clínicas aqui em Rio Branco
já vieram para cá. O Zé Neto já veio, o César Guitete já veio, o Antônio Carlos Barbosa de vez em quando vinha, mas não tem uma continuidade. É aquela clínicazinha de um final de semana. Chega na sexta, você faz sexta, sábado e domingo, você pega o certificado, depois vai embora e acabou. Não tem uma continuidade, não tem como fazer isso. E a CBB, eu já conversei, eu converso com alguns colegas, às vezes deixa a desejar, porque a CBB ela trabalha muito com a elite. Só que os grandes centros, São Paulo, Rio, algumas equipes do Nordeste, principalmente, eu acho que 8, 9 estados no Brasil é o que a CBB talvez trabalhe. Falta esse trabalho de categoria de base, o trabalho escolar, porque para o Norte, pelo menos vou falar do Acre, não existe clubes. A gente tem 27 estados para garimpar, né? Para procurar os caras de 2 e 10, para desenvolver, e a gente realmente fica restrito a 8 ali, não sai disso, muito difícil, você tem toda a razão. Pois é. Então, teria que haver uma ideia dessa forma. Eu sei que a CBB passou por momentos difíceis, eu sei que toda aquela turbulência que houve, né, na CBB, culpam muito o Carlinhos, mas eu não diria que é só culpa do Carlinhos, porque a CBB é uma confederação, os presidentes estavam cientes disso, eu acredito que poderiam ter intervido, tá entendendo? Claro. Mas isso aí não é uma coisa que me cabe. Eu acho que eles devem saber melhor do que eu o que foi que aconteceu. E eu acredito que, como o colega lá de Roraima falou ontem, ele estava assistindo a live dele, né? Ele falou que são 3 processos. É a massificação, a criança gostar do basquete, que é a nossa função dentro da escolinha, é a criança gostar do basquete. É o comprometimento, né? Para depois a profissionalização. Infelizmente, no Acre, não há essa terceira fase, que é a profissionalização. Mas dentro da escolinha a gente tenta ter o comprometimento, ter o gostar, fazer a criança gostar, que é o nosso principal motivo. Depois o comprometimento vem naturalmente, para, quem sabe, no futuro, aí, daqui a uns 10 anos, tem a profissionalização. E eu acho que a CBB deveria trabalhar nisso. Só de ter esse caminho do gostar e do se comprometer já é muita coisa. Ontem o que o Kelson falou é que lá eles não têm nem categoria de base, eles têm categoria de base de uma semana. Então, imagina, até a dificuldade do gostar existe lá. Então, é uma... Mas aqui ô Marcelo, viu, Marcelo? Mas aqui, se eu não tivesse metido a cara e tivesse feito uma escolinha particular, uma coisa minha, eu tivesse feito isso, eu não tivesse o apoio da minha direção da escola lá, a professora Samira, a professora Jessivânia, se elas não tivessem me apoiado, a gente também não teria isso. A gente não teria escolinha hoje em dia. O professor Maico faz um excelente trabalho lá no Colégio Acreano, mas são com os alunos do Colégio Acreano, não é aberto para a comunidade. Mas é isso que eu tenho até discussões com outros técnicos, que a gente fica, mas a CBB não quer fazer a escola de treinadores. Cara, a escola de treinadores é dos treinadores, não é da CBB. Se a gente ficar esperando a CBB, não vai ter nunca. Se o Kelson, no estado dele, ficar esperando a federação e ela não quiser fazer, não vai fazer. Por isso que eu bato palma para as iniciativas como a sua, de continuar fazendo e formando, independente das entidades terem interesse ou não. Então, eu acho que assim, é muito difícil mesmo. O basquete é isso mesmo. O basquete é para guerreiro, não é um jogo fácil. Então, a gente se contenta, não. Às vezes justifica, baixa a cabeça e aceita. A federação não faz, a federação não quer. E a gente também não faz nada para mudar. Entendeu? Por isso que eu bato palma mesmo para quem tem esses projetos próprios, tipo o Kelson fundou o clube dele, você fez a sua escolinha, e é o caminho, eu acho que é o caminho de vocês, né, o rio chega no final dele porque ele soube desviar das pedras. Então vocês têm que se reinventar, têm que saber desviar dessas questões mesmo. E parabéns nesse sentido. Queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Você já foi para brasileiro de seleção com as seleções do seu estado, alguns, né? Tanto regionalizado quanto... Perdão, tanto no regionalizado, porque antigamente era regional, né? Era divisões, né? Primeira divisão. Os últimos foram em divisões, primeira, segunda, terceira divisão. O que eu achei louvável. E antigamente ele era regionalizado, era região norte, centro-oeste. Nós participamos por muito tempo da região centro-oeste, devido à localização geográfica, como o Kelso falou ontem. Para nós nos locomovermos dentro da nossa região é mais difícil do que a gente se locomover. É mais fácil ele ir para o Nordeste do que ele vir para o Acre.
E era mais Claro. fácil o Acre ir para o centro-oeste do que o Acre se movimentar para o próprio Amapá, para Amazonas, né? Então, antigamente o Acre fazia parte da Centro-Oeste. Depois, no meio do final da década de 90, começo da década dos anos 2000, nós viemos para a região norte mesmo, a que nos diz respeito. Onde o Acre já foi, inclusive, terceiro colocado com o professor Jairo. Depois disso, quando foi criadas as divisões, aí o Acre iniciou na terceira, ascendeu para a segunda, passou algum tempo, para depois cair novamente para a terceira. Mas é falta de trabalho, de Mas assim, incentivo, vamos dizer assim. eu gostava desse sistema de primeira, segunda e terceira divisão, porque você jogar dentro do seu nível, de alguém que você pode ganhar ou que o jogo vai ser duro, a motivação é diferente. A vontade de ganhar. E assim, o modelo que era nos últimos anos, porque já tem, sei lá, desde 2015 que não tem brasileiro de seleção, Acho que é. não é isso? Acho que o último foi 2015, em Poços de Caldas. 2015 em Poços de Caldas, é isso aí. Eu fui lá, eu estava lá vendo e eu lembro disso. Eu também estava Aí, lá. por exemplo, imagina nesses 10 anos agora que não tem, e aí teve o começo dos campeonatos da CBC, né? Só que, pô, aí que eu ia te perguntar, tem alguma equipe, algum clube, alguma instituição no Acre, você com a sua escolinha, conseguiria pagar R$ 4.000 no mês, ou seja, R$ 50.000 no ano, para conseguir jogar fora do seu estado algum campeonato de clubes? Não. Inviável. Agora, se existisse o brasileiro de seleções, com certeza a sua federação ia ser obrigada a montar um time com 12 jogadores, com 10, que seja por questão de economia, e levar um técnico para ter esse intercâmbio, para fazer esse desenvolvimento. Então, na minha opinião, assim, a falta do brasileiro de seleções interfere muito no desenvolvimento dos estados. Porque, por exemplo, o Kelson ontem ele falou, cara, aqui não tem categoria de base. Eu duvido que se Roraima tivesse que mandar uma equipe para disputar um brasileiro de seleções, mesmo que fosse na terceira divisão, e por acaso perdesse de muito para um estado que tem as mesmas dificuldades, ia ficar feio como presidente de federação ou como federação que você não trabalhasse. Então, não tendo o brasileiro de seleções, isso meio que tenta tapar o sol com a peneira e a gente não vê que tem estados que simplesmente não estão desenvolvendo o basquetebol. E aí, vamos lembrar, a função das federações é desenvolver, fomentar, organizar o basquetebol no estado. Então, assim, o depoimento do Kelson ontem me deixou assim triste, assim, preocupado, porque tem um estado que simplesmente não tem. Ele falou que tem campeonatos de Master de 8, 9 meses e de base de um final de semana. Como é que pode isso? E como é que vai ser esse basquete daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Então, assim, não ter o Campeonato Brasileiro de Seleções, eu acho um absurdo muito grande, porque era uma coisa que motivava. E você dividindo em 3 níveis, ainda você disputava, vamos lá, Rio e São Paulo, Paraná, iam disputar a cabeça lá na primeira divisão. Mas, pô, por que Acre e Roraima não poderiam disputar cabeça com cabeça a terceira e ser uma coisa que motivasse, que fizesse os garotos quererem ir treinar na escolinha, no clube, na escola, onde fosse, mas que desenvolvesse o basquete no lugar? O que você teve de experiência nesses brasileiros de seleções e o que você acha que isso motivava a garotada aí no Acre? Então, a minha primeira participação de seleções foi em 2002, né? De lá para cá eu participei de muito. E foi através dessas competições de brasileiros que eu conheci muita gente, que eu fiz muitas amizades, que eu adquiri muita experiência nesse sentido. Trouxe muito material. O Adriano, que tem um excelente trabalho lá em Tocantins, quando você conversar com ele, você vai ver. Eu conheci em campeonatos brasileiros, através de jubes, através de competições fora do nosso estado. Muitos meninos aqui, ano passado nós nos Jogos Escolares, como eu te disse, o presidente da federação, ele era o dirigente, o responsável dos Jogos Escolares, e ele fez uma reunião na fase estadual, onde tinha 4 equipes, 2 de Rio Branco, 1 de Tarauacá e de Cruzeiro do Sul. Ele fez uma reunião com todos os meninos, vislumbrando um campeonato brasileiro. Nossa, nós teríamos uma boa equipe. Só que alguns desses meninos não tiveram essa oportunidade que os meus filhos tiveram, né?
Eu já fiz bons jogos contra Roraima. Roraima e Acre tava mais ou menos no mesmo nível, com exceção aquela equipe, a super equipe de Roraima lá, campeã brasileira do Bento lá. Então, os meninos eles precisam dessa motivação. Porque, como eu falo para os meus cadeirantes, não adianta a gente treinar, treinar, treinar e não jogar. A gente tem que treinar para ter uma competição, para ter onde avaliar o nosso nível de treinamento. O Campeonato Brasileiro de Base seria fundamental. Ano passado, final do ano passado, devido à falta de competição aqui, já tinha fechado o calendário escolar da federação. A federação, ultimamente, ela tem cobrado das equipes o valor da arbitragem, haja visto que ela não tem de onde tirar, até aí tudo bem. Eles estão fazendo competições de base nesse esquema como o Kelso lá de final de semana. Até para poder trazer o pessoal de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul, de Chapuri, eles se reúnem num município e fazem competição de final de semana. Eu entendo que tem as suas particularidades, mas não dá para ser toda competição assim. Eu acredito que uma ou outra poderia ser feita, mas não toda, né? A CBB pode alegar, a gente não tem mais dinheiro do COB, e acabou os incentivos fiscais. Só que, por exemplo, ano passado, aqui, a minha escolinha aqui, ano passado, nós fizemos uma competição que a gente trouxe uma equipe do Peru, uma equipe da Bolívia e duas aqui de Rio Branco, e nós fizemos uma competição chamada Paupebra. O Peru e a Bolívia, eles não são top de linha no sul-americano adulto. Mas nas categorias de base, onde ainda todo mundo é mais ou menos nivelado, eles jogam muito bem, né? Então, para isso, para nós, para serviu. Nós temos aqui em Rondônia, na época eu tinha chamado o professor Cleiton. Qualquer intercâmbio é importante. Qualquer intercâmbio é importante. Eu tinha chamado o professor Cleiton, lá do Colégio Dom Bosco. O Colégio Dom Bosco é referência na nossa região. Eles têm o Clebinho, que joga no Rio de Janeiro. É um menino assim de 13, 14, 15 anos, que o menino joga muito. Se houver o devido incentivo e o devido treinamento, o menino vai chegar a se profissionalizar. E participou no meio dos nossos meninos aqui. Então a gente fazendo jogo contra Rondônia, contra Bolívia e Peru, numa escolinha, sem apoio. O apoio que eu tive foram de algumas escolas, uma academia, a Prime Academia de uma colega nossa, a mãe de um dos nossos meninos que é advogado, tem um escritório de advocacia, a dona Cláudia, ela nos apoiou. O Hugo Fatec, que é um cara que está conosco, foi lá e apoiou. Nós fizemos uma competição com 4 equipes, uma competição internacional. Será que a CBB não poderia fazer isso? Será que, às vezes, as federações, se não podem fazer a escolinha, mas que criam os meios para que as mesmas aconteçam? A nossa escolinha é autossuficiente. A nossa escolinha é autossuficiente, a gente se mantém. Só não precisa ninguém atrapalhando. O que, às vezes, tem gente que não ajuda. Tem muita coisa que é questão geográfica, como você falou, né? Às vezes, para você jogar contra a Roraima, você tem que atravessar os rios grandes da região e a floresta e tal. É muito difícil, a não ser de avião, que aí o custo já vai lá para o alto. E tem a dificuldade econômica e tem a dificuldade do querer. E aí muita gente, às vezes, pelas duas dificuldades, né? Pela econômica e pela geográfica, aí justifica essas duas, mas na verdade é a falta do querer também. Agora, Manielden, eu queria saber de você, assim, vamos suavizar mais esse papo, assim, deixar ele um pouco mais descontraído e conhecer um pouco mais o Manielden como como ele vê basquete. Me fala aí, um time do NBB que você gosta de ver jogar e por quê? Rapaz, eu cresci em Batatais. Eu assistia o jogo dentro do Pedrocão, cara. Então, o Dharma Franca, o Francana, aquele lá... Influência melhor não tem. Eu torci, assim, eu gostava muito, eu tinha um carinho muito grande quando o Zé Neto estava lá dentro do Flamengo, por tudo que o Zé Neto já fez por mim. Eu costumo dizer que mais importante do que eu conhecer um técnico de basquete, eu sei que é o Gustavo De Conte, mas o Gustavo De Conte não sabe quem sou eu. Eu conheço o Alberto Biel, mas ele não sabe quem sou eu. Ao contrário do Zé Neto, o Zé Neto me conhece. Então eu conheço o técnico me conhece. Então eu tenho essa gratidão por ele. Então eu torci enquanto o Neto, enquanto lá no Flamengo, eu torcia pelo Flamengo. Mas a minha escola é franca, eu cresci ali do lado. Eu vivi ali do lado. E da NBA? Eu sou old school, né? Jogar e por quê? Hoje em dia eu gosto até ano passado eu gostava muito do Warriors, né? Porque não era aquele jogo, tinha força. Tinha força, mas não era só isso. E eu sou old school.
no coração foi naquela época do Jordan, Pippen, com Koch, Steve Kerr, grandes atletas, então E eu da sou Euroliga? Chicago, mas o Barcelona, o da Turquia lá, são grandes jogadores. O Real Madrid, assistir aqueles jogos lá é Fenerbahçe? Fenerbahçe, isso. Sim. Aí, então, aí vamos lá. Eu quero saber, conhecer a sua filosofia de jogo assim, ideal, tá? Vamos supor que você foi contratado por Franca, voltou às suas origens, foi contratado, o técnico é o Manielden, e não tem limite de dinheiro. E assim, também não vamos falar em nomes, não, porque isso não é legal. Mas você tem os 12 que você escolheu, do jeito que você gosta de jogar. Como é que seu time ia jogar? Em questão tática de ataque e defesa, um sistema de ataque, um conceito e defensivamente. Fala para mim. Ô, Marcelo, o meu primeiro curso de basquete foi dado pelo professor Agostinho, que trabalhava no Tijuca, né? E ele disse, lá naquele meu primeiro curso, ele disse, ó, você monta uma espinha dorsal, monta um bom armador, um 3 bom e um pivô. O restante você vai colocando. Então, eu gosto de equipes equilibradas. Eu gosto, nas equipes que eu trabalho, eu particularmente, eu gosto de fazer defesas individuais, né? É, no 3, 4 dentro da minha linha de 3, defesas individuais é o que eu gosto de trabalhar. Mas as características da minha região, quando eu vou jogar competições nacionais, eu acabo tendo que fazer características coletivas, eu preciso fazer jogos de zona. Eu trabalho muito na 1-3-1, Lembra que você foi contratado por Franca. É Pois o é, eu mundo vou chegar ideal, o lá. mundo ideal. Eu vou chegar lá. Então eu trabalho dessa forma. Então é difícil para mim chegar para ti e dizer assim, eu cheguei lá em Franca e eu quero montar uma equipe que eu tenha uma equipe equilibrada. Eu tenho bons pivôs, o armador rápidos e inteligentes, né? Então, o meu estilo, eu acho que o Brasil força muito arremesso de longa, sem o devido treinamento. Últimas competições, eu acho alguns arremessos de 3 desnecessários, né? Eu gosto muito do jogo dentro do garrafão, eu gosto muito do jogo de infiltração. Então eu vou montar uma equipe dessa forma. Eu gosto de armadores inteligentes. Eu trabalhei com um rapaz lá no Rio de Janeiro, o Rafael, que ele era muito, muito bom nesse sentido, que ele tinha uma boa estatura, ele era rápido e bem agudo, sem aquela coisa de ficar amassando o chão. Eu não gosto de amassar chão, eu gosto de uma coisa bem Procurando aguda. petróleo, achando petróleo, né? Fazendo Ah, buraco. pois é, eles adoram. Manielden, agora para a gente terminar, deixa a gente saber. Vamos lá, você tem 3 pedidos. Quais seriam os 3 pedidos que você faria? Para o seu presidente de federação, para o presidente da CBB, pro... Diz aí. Eu acho que o primeiro pedido teria que ser que nós, as pessoas que trabalhássemos com os basquetes, fosse menos, tivesse o ego menos inflado. Todos, do presidente da CBB, passando pelo presidente da federação, ao professor da escolinha, ao professor de clube, o ego fosse menor. O menos o eu e mais o nós. O nosso basquete, do macro para o micro, a gente vive muito na questão do eu. Eu acho que a gente deveria ser mais altruísta, né? A gente se ajudar mais, se ajudar de verdade. Porque a partir do momento que eu realmente ensinar um aluno meu, que eu ensinar um companheiro meu a ser, de repente, dar a capacidade para ele ser melhor que eu, isso vai me motivar a trabalhar para ser melhor que ele. Então, o trabalho deveria ser isso. Esse trabalho que você está fazendo, que você está desenvolvendo, eu acho que poderia ser feito por outras pessoas. Técnicos NBB, técnicos de outros estados que tenham mais condições, que vamos supor, vamos dizer que adotem, que realmente façam isso. Você participou de campeonatos brasileiros, você deve saber que na hora que a gente faz as nossas reuniões de técnicas antes das competições, são egos que tem ali dentro. Eu não sei se é porque eu sou de um eu não sei se é porque eu sou de um estado pequeno, mas eu chego lá e eu me sinto intimidado. Não como homem, mas sobre aquelas pessoas lá tão É muito vitoriosas. nariz em pé, né? É muito. Isso. Eu Acho que o sei nariz o que você está deveria, falando.
E Apesar de ser do Rio de Janeiro, que teoricamente é um estado desenvolvido, eu fui muito novo. Eu fui em 2004 ser técnico de seleção, numa seleção sub-17, e eu tinha 24 anos. E eu senti os mesmos olhares, talvez pela minha idade, tipo, o que esse cara está fazendo aqui no Rio? Como é que um cara dessa idade é técnico do Rio e tal? E eu entendo o que você está falando, assim, mas se a gente não fizer alguma coisa como técnico, como meio de basquetebol, como as pessoas que fazem o basquetebol, que desenvolvem o basquetebol, cada um no seu lugar, se a gente não fizer alguma estratégia de união e de trabalhar para no futuro a gente ser melhor, talvez fomentar mini basquete, criar uma escola nacional de treinadores, uma filosofia de jogo para a gente daqui a 20, 30 anos conseguir realmente ganhar uma medalha olímpica ou mundial, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. E são esse tipo de atitude que você relata que eu acho que faz a gente correr atrás do rabo e não conseguir crescer, não conseguir seguir um caminho. Manielden, Marcelo, não sei mais de- quanto tempo a gente vai ter, depois de 1 hora vai apagar a live, e aí um abraço para todo mundo e para você. Muito obrigado. Fala o que você quiser, solta a voz, lê as perguntas aí que eu, infelizmente, sem lente, não consigo. Pesca uma aí que você queira responder, ou todas, e na hora que desligar, já era. Desde já, cara, meu muito obrigado por estar de cabeça comigo nessa ideia maluca aí, nesse projeto. E, pô, gostei muito de te conhecer. Você tem um amigo agora aqui em Rosário, mas no Marcelo Berra, onde eu estiver, você vai ter um amigo. Gostei muito de conhecer a história do basquete do Acre. Gostei muito de conhecer a sua história. Quero te dar os parabéns. E é isso. Solta a voz, é com você. Não sei mais quantos minutos você tem aí. É Vamos contigo lá. mesmo. As A considerações primeira coisa. finais. Beleza. A primeira coisa, eu que agradeço. Eu acho que esse incentivo, isso que você está fazendo, deveria ser feito por outras pessoas, principalmente a quem comanda o basquetebol. Ouvir os técnicos. Agradeço ao Fábio, que foi o cara que me indicou para você. Né? Foi. Meu amigo Fábio, o melhor árbitro do Acre. Tem Na gente que minha vai opinião. contestar essa história por aqui, viu? Eu gosto dele, mas vai ter gente que vai contestar. Mas É o ele é único um que eu grande. conheço. É o único que eu conheço. Não, não, mas ele Mas é eu bom, gosto ele é muito bom. dele como Ele pessoa. entende. Então, Ele é um ótimo profissional. Eu gosto muito dele.